Bom dia a todos, né? Quero agradecer a presença de todos os repórteres, todos os veículos de comunicação que estão aqui hoje nessa coletiva de imprensa. Pela primeira vez vou me manifestar sobre o ocorrido no último dia 30. Primeiramente, dizer para vocês que eu fico muito triste com tudo que aconteceu. Eu acredito que eu participei do único golpe no Brasil todo dessa natureza. A gente está acostumado todo dia a ver notícias de pessoas que são envolvidas em golpe, rachadinha com assessores, com indicações, mas de um vereador sofreu uma denúncia de um suplente, né, como no caso aconteceu comigo, né, eu nunca tinha visto nem falar. Dizer primeiramente que eu sou inocente, fui envolvido numa trama, num golpe terrível que foi criado exatamente para destruir a minha imagem, destruir a minha família, os meus projetos políticos. O Éder, considero ele como aquele filho complicado que sempre deu problema, sempre ligações pedindo dinheiro emprestado, pedindo ajuda, pedindo carro para levar coisa para lá e para cá, dessa questão dele, dos animais dele, e a gente sempre atendeu ele, sempre atendi o Éder, e jamais imaginaria na minha vida que eu estaria envolvido numa armação, num golpe desse, né? Como aconteceu no último dia 30. Então, deixar bem claro, pessoal, jamais teve alguma coisa a ver com um pedido de dinheiro, alguma coisa dessa natureza. Não tem nem cabimento. Quem que vai cometer um crime na escada do Banco do Brasil? Então, eu estou acostumado sempre com o Éder pedindo dinheiro, pedindo ajuda. O meu celular está lá com a justiça, vai comprovar todas as mensagens entre o Éder, entre a esposa dele e todas as pessoas que trabalham comigo. Jamais vai ter algum pedido de dinheiro para qualquer tipo de coisa que envolve alguma coisa ilícita dessa natureza. O Éder, na verdade, ele assumiu o ano passado como vereador, a esposa dele ocupa um cargo público na administração indicada pelo partido, né? E jamais em algum momento teve uma coisa desse tipo. O que aconteceu com o Éder foi que o ano passado ele assumiu, esse ano era para o Creito assumir como vereador, mas daí por causa de umas pessoas que estavam no partido e não estão mais, saíram do partido, surgiu essa oportunidade para o Éder assumir, e ele se colocou à disposição de querer pagar uma dívida que ele tem comigo desde 2021. Em fevereiro de 2021, o Éder teve um problema financeiro, tinha tido outros já, que já tinha pedido ajuda, já tinha ajudado. Tem um problema financeiro lá que envolveu o carro dele, num concerto de 12 mil, ele me pediu esse dinheiro, eu não podia arrumar os 12, mas arrumei 5 mil, e era para ele sempre me pagar, sempre protelava, nunca pagou, tinha até esquecido disso já, né? Então, quando surgiu a oportunidade para ele assumir, ele se colocou à disposição, foi ele que colocou. O primeiro pagamento que eu receber, eu já vou já pagar metade do valor ali para você. E na minha cabeça era isso. Tanto é que foram duas conversas com o Éder. Foi essa conversa e uma outra conversa, no dia que nós se encontramos, que ele mandou uma mensagem para mim dizendo, chega em 10 minutos no Banco do Brasil. E ele chega com o celular gravando, fez aquela gravação, e ali não se fala nada, ele fala assim, meu pagamento deu 3,5, a metade é quanto? E ainda eu falo, do mês que vem tu vai receber 6 mil e pouco, vai te ajudar, tu vai ter um Natal muito melhor. Foi essa a nossa conversa com ele. Nenhum momento teve. Então por que ele não tem uma gravação eu exigindo dinheiro para ele? E se fosse mesmo alguma coisa no sentido de alguma coisa ilícita, ele teria alguma gravação exigindo, ou ele podia muito bem chegar e dizer assim, olha, vereador, rachadinho eu não aceito se fosse. Pronto. Seria isso. Por que ele realmente armou um flagrante para tirar o meu mandato, para assumir o meu mandato, ou supostamente alguém que possa estar envolvido também? Tá, esse dinheiro... quer complementar? Anderson, e todos os repórteres, por muitos momentos eu fiquei tentando entender o que estava acontecendo. Porque na minha cabeça jamais ia entrar uma coisa dessa. Gente, tantas formas teria de fazer coisa ilícita. Como é que eu vou lá na frente do Banco do Brasil, cheio de câmera, na escada do Banco do Brasil, pegar um valor do Éder, se fosse qualquer coisa ilícita que jamais não teria cabimento nenhum uma coisa dessa.
Tá, esse dinheiro que você recebeu, então, foi fruto de empréstimo? Essa é a tua alegação? Com É um certeza. pagamento de um empréstimo, é Com isso? certeza, Anderson. Inclusive no meu celular tem lá Pix que eu já fiz pro Éden, outras vezes que ele pediu. E esse valor que ele pediu emprestado para mim foi em fevereiro de 2021, quando o carro dele estragou. Tem marcação na minha rede social falando, ele foi lá no meu gabinete falar comigo. Então, assim, jamais eu iria lá na frente do Banco do Brasil receber alguma coisa ilícita. Jamais, não tem nem lógica nenhuma. Qualquer pessoa que tivesse uma má intenção faria de qualquer outra forma, menos ir lá na escada do Banco do Brasil pegar alguma coisa que fosse ilícita. E tudo que eu fiz, gente, vocês não têm noção do que eu fiz pro Éder. Ajudei ele na campanha, ajudei ele financeiramente, o problema dele, ajudei ele no problema de saúde. Inclusive, 2 semanas antes de acontecer isso, ele pede para mim para ajudar ele no exame. A mãe dele me agradece, que vai ser anexada ao processo. Olha, Josimar, nem sei, tenho até vergonha de te pedir, tanto que o Éder já te ajudou. Coloquei ele na campanha do prefeito para ele trabalhar lá, e para ajudar ele recebeu lá 4 mil por trabalhar na campanha, arrumei um emprego para a esposa dele. Gente, eu tenho hoje mais de 30 cargos do partido na prefeitura, que vão ser, inclusive, eu creio que a gente vai indicar e vai ser feito, o Ministério Público vai ouvir essas pessoas, nós vamos indicar também que a Câmara ouça as pessoas, se eu nunca pedi um centavo para ninguém. Como é que eu ia dar o meu mandato pro Éder, o meu mandato que era meu, o salário era meu, por um mês para me pedir alguma coisa do Éder? Tanto que eu ajudei esse rapaz jamais. E no momento que eu estava preso lá, muitas vezes eu perguntava para Deus, por que eu estou aqui? Porque quando Deus comete um caso, estupra alguém, você rouba, você mata alguém, você sabe que você errou, que você merece estar lá. Mas eu perguntava para Deus, todas as pessoas que eu ajudo, e todo mundo sabe disso, se é por estar com meu celular, ajudando Pix para um, Pix para outro. Eu também tenho minha ansiedade, também tenho muitas vezes eu pedi dinheiro emprestado para as pessoas também, as pessoas me emprestam, me ajudam, mas eu estava lá por 24 horas preso. Eu ficava na cela orando e perguntando para Deus, por que eu estava ali? Se eu tivesse cometido crime mesmo, não ia cometer crime na frente do Banco do Brasil. Chamaria esse rapaz em qualquer lugar. Primeira coisa, dá o celular, esconde o celular. Se fosse um crime, jamais alguém vai cometer. Alguém vai dar o teu mandato, o salário é teu. Ele já tinha assumido ano passado. Por que então não foi pedido a rachadinha para ele? Por que não foi pedido a rachadinha para a esposa dele? Eu só ajudei esse rapaz e nem no meu pior sonho eu imaginava que ele pudesse fazer isso. Eu abracei, ele pediu para mim, Josimar, eu não tenho dinheiro para mim poder ir trabalhar. Eu falei, Éder, então assume lá no meu lugar, já que eu creio que não pode assumir, assume lá esse mês, vai te fazer, você vai ter um Natal melhor. E ele armar tudo o que ele armou para tirar o meu mandato, ou ele, ou quem possa estar envolvido junto com ele. Eu fiquei tentando imaginar o porquê. Se fosse uma coisa errada no estudo, era só dizer, eu não concordo, depois que assumir o mandato não tem mais como voltar atrás. Aí sim poderia ter gravação de eu insistindo. Por que ele não apresentou alguma gravação de eu insistindo, de eu dizendo que ele tinha que me dar dinheiro? Não teve nunca nem conversa, mas teve ele dizendo, obrigado por me ajudar, vou pagar a parte do que eu te dei. O primeiro pagamento que eu receber, que é aos dias, eu já vou dar metade para pagar a parte do que eu te devo. E ele recebia, eu estava em casa, ele mandou uma mensagem para mim, estou aqui no Banco do Brasil, vem aqui, Josimar. A mensagem, eu fui lá. Quando cheguei lá, ele tinha armado tudo, ele premeditou. Se fosse uma coisa disso, ele podia dizer assim, não, eu não vou participar. Mas ele armou tudo para fazer eu ser preso e para mim perder o meu mandato. Foi isso que aconteceu. Eu sempre preguei com as pessoas que eu trabalho, pessoal, quem se envolver em corrupção, quem se envolver em coisa errada, quem se envolver com mulher no trabalho, tá fora. Eu sempre disse isso. Em todos os lugares, a minha reputação, as pessoas falam por isso. As pessoas podem falar por mim, eu sempre digo, as pessoas que trabalham comigo, os funcionários que são envolvidos no partido hoje, são provas minhas de quem eu sou. Jamais se meio todo esse grupo que está envolvido hoje, alguém não ia, por mim não ia falar, não, realmente o Josimar já pediu dinheiro e eu tenho prova quanto a isso. Nunca ninguém vai poder falar isso porque nunca existiu. E agora a justiça vai comprovar, eu tenho certeza que eu serei absolvido porque sou inocente, vou fazer minha defesa na Câmara também, vou ser absolvido, os jogadores vão entender e vão ver que não tem nada e vão ser chamadas todas as pessoas lá. Gente, não existe crime perfeito. Se eu tivesse algum dia pegado dinheiro de alguma pessoa e em algum momento alguém ia dizer, não, realmente eu tive que dar dinheiro para ele. Mas as pessoas que estão envolvidas comigo, ao redor de mim, todo mundo sabe disso e vão comprovar isso.
Eu não sou melhor que ninguém para alguém chegar lá e tentar me proteger. Alguém que um dia eu fiz alguma coisa ilícita e ela dizer, não, ele não fez. Alguém ia falar em algum momento. Porque são muitas pessoas, são mais de 30 pessoas só que hoje trabalham em administração pública, que diretamente são envolvidas com o partido. Tenho convicção, ninguém pode apontar e dizer assim, ó, algum dia eu repassei algum valor para o Josimar pessoal para ele. Jamais vai ter alguém que vai poder falar isso. Agora, quanto ao Éder, nós vamos entrar no Conselho de Ética, agora eu sou presidente estadual do partido, vou pedir o mandato dele, da esposa dele, e mais pessoas que possam estar envolvidas. Eu não acredito que se exerce sozinho. Eu acredito que há pessoas envolvidas e que a justiça vai investigar, nós também estamos procurando testemunhas, e no momento oportuno, com certeza, tudo isso vai ser esclarecido. Pedro, você tem algum indício de alguma pessoa que poderia estar envolvida nesse você alega ser um golpe que o senhor sofreu? Talvez alguém do próprio partido que estaria interessado em, como o senhor disse, tirar o seu mandato e acabar com a sua república? Então, o nosso advogado está trabalhando em cima desse caso, ele está atentamente, ele está pegando, conversando com as pessoas que eu digo, pessoas que são envolvidas no partido, pessoas que fazem parte da administração pública, no momento oportuno que tiver coisas concretas serão apresentadas, mas eu não tenho dúvida, o Éder, que a esposa dele não fizer sozinho, tem mais pessoas envolvidas, e quando essas pessoas forem descobertas, realmente a gente tiver provas, essas pessoas serão punidas e serão expulsas do partido. O Éder, o meu advogado, eu já estou vendo com ele, nós vamos já entrar no Conselho de Ética pedir a expulsão dos dois, e nós também vamos judicialmente processar o Éder por essa calúnia, por toda essa armação que ele criou para tirar o meu mandato. Bom, a defesa, o Dr. Richard já falou com a gente e a tese de defesa, dos principais argumentos é essa questão de conluio envolvendo aí 5 ou 6 pessoas, segundo o próprio Dr. Richard falou. O senhor pode dar nome aos bois, já se sabe quem são essas pessoas, né, porque é também uma situação bastante séria, né, e eu gostaria de saber se o senhor já tem os nomes. Ô Anderson, a justiça está investigando ainda, e como eu disse, o doutor também está investigando ainda, a gente já tem alguns indícios de pelo menos 3 ou 4 pessoas estar envolvidas nesse imbróglio aí. Mas eu prefiro não falar no momento, mas que já tem fortes indícios de pessoas já envolvidas nessa tramóia toda aí. Porque não tinha pessoas interessadas, não fizeram isso aí sozinho. Vereador, como é que você recebe a possibilidade da cassação do seu mandato? Como você se sente com isso? Com muita tranquilidade. Tenho convicção que serei absolvido pela Câmara e também pela Justiça. Porque nós apresentaremos as provas e contra argumentos, contra fatos não há argumentos. E nós vamos apresentar que não tem nada. Se o Éder pudesse, a única coisa que ele tem é aquela gravação, que ele tem a gravação, ele dizendo assim, ó, deu 3,5 meu salário. A metade quanto é? Porque isso é o que ele tinha prometido para mim, que ele daria metade pagando parte da dívida que ele tinha comigo. Nenhum momento tem falando de rachadinha. Se fosse alguma coisa levada a essa questão de crime, em algum momento ele teria alguma gravação, ele teria alguma coisa falando, ou no meu próprio celular. Está hoje com o Ministério Público, está com a Polícia Civil, a Polícia Científica, o meu celular, para ser averiguado. A própria justiça vai averiguar. Não existe nada lá que comprove nada, que tenha algum indício de rachadinha com qualquer pessoa que seja. O que vão encontrar lá é as coisas pessoais minhas, nós dando as pessoas com cesta básica, eu pedindo dinheiro emprestado para um, pagando, a pessoa emprestando para mim também, e a vida pessoal da gente. A gente é vereador, mas a gente é pessoas comuns como todos os outros. Então, o próprio telefone do Éder, eles vão comprovar do Éder, da esposa dele, o que tem lá é fotos da mulher do Éder, mostrando ela toda machucada, falando para ela, áudio dela, falando que o Éder bateu nela, nós vamos apresentar isso para a justiça também. O tempo inteiro eu alcanço dizendo assim, ó, vocês têm que tomar vergonha na cara, parar com essa briga toda. Já começa lá atrás, quando ele teve aquela briga com a esposa dele, que se separou, e a esposa dele acusando ele de traição, depois ele fica com essa outra aí, e dessa outra a gente tem áudio dela dizendo que apanhou dele, foto dela inclusive, não lembro se tem vídeo, mas foto certeza, ela toda machucada que apanhou dele. Então todo esse rolo que foi envolvido, o histórico do Éder, puxa o histórico do Éder e puxa o meu histórico. O Éder, processo envolvendo ele,
Então, tudo isso vai ser comprovado, a justiça vai comprovar, e na Câmara também. Na Câmara, os vereadores são muito coerentes, eles vão analisar todas as provas. Inclusive, eu tenho agradecimento da mãe deles, dizendo, ó, Josimar, eu não sei nem como te agradecer tudo que você faz, tudo que você ajuda o Éder. Tenho até vergonha de pedir mais coisa. Inclusive, ela pediu, né, para mim, ela é muito educada, muito querida, a mãe dele, não tem nada que falar dela, não, só estou dizendo dos relatos que sempre ela pediu. A ex-mulher dele, a Alessandra, sempre pedindo. Teve um domingo, gente, que eu saí de um almoço de amigos, fui lá no sítio atender a mulher do Éder, que ela disse que ela não tinha nem o que comer. E nós fomos lá, na ocasião, foi eu e mais 2 pessoas, 3, não lembro na época, acho que foi o pastor Gilmar e foi o Darlan, foi 2 ou 3 pessoas, nós fomos lá no sítio dele, atender lá ele, a mulher dele estava passando necessidade lá, fomos lá levar comida, ajudar. Isso foi sempre minha relação com o Éder. Inclusive, mais várias, dezenas de mensagens dizendo que eu era pessoa séria, honesta, que ele devia muita coisa a mim, a ele assumir na Câmara, e tanta... Inclusive, o emprego da esposa dele foi a mãe dele que pediu. A mãe dele que pediu para mim arrumar um emprego para ela se pudesse. Eu falei, olha, se eu tiver condições de arrumar um emprego, e inclusive era para ser o Éder, ele não assumiu que ele tinha problema na justiça, não saiu a negativa. Por isso, daí foi a segunda opção, que foi a esposa dele. Josimar, como é que o senhor se sente nesse momento, tendo o contexto do seu partido e também como é que está a sua função hoje exercendo a presença da sigla também do Estado? Eu estive em São Paulo, quarta-feira passada, com o Emael, eu continuo na presidência do partido, sem restrição nenhuma, o presidente sabe do meu caráter, da minha pessoa, ele falou que eu continuo, permaneço na presidência do partido e vou provar minha inocência, e isso não muda nada. Aqui no município não sou eu, né? Aqui o presidente é o seu Natal, ele que é o presidente, continua na presidência também, tocando os trabalhos normalmente e não muda nada. O que muda só é eu provar minha inocência e punir realmente quem são culpados. Qual a sua relação com o seu Natal Vira e também com o Rodrigo Voltolini, que é vice-presidente do Partido Misto? Até então nunca tive problema com nenhum. O seu Natal sempre... a forma dele de pessoa humilde, trabalhadora, e não posso reclamar nada quanto a isso. Daqui para frente, eu não tive nenhuma conversa com nenhum deles, porque a minha restrição com a justiça hoje é eu não ir na Câmara, e vou respeitar a justiça, a ordem a lei é para ser cumprida, não vou na Câmara enquanto eu não tiver uma autorização, e também não ter contato com nenhum vereador, nenhum suplente. E até agora não tive contato com nenhum, nada, zero. Até alguns vereadores mandaram... quando eu estive preso, mandaram mensagem no telefone da minha esposa, se solidarizando, mas nós nem respondemos, a questão respeitando essa decisão judicial. Não tive contato nenhum, nem com a Câmara, nem com o vereador, nem suplente, e também com ninguém que está envolvido que tem essa restrição hoje quanto a mim. O senhor já tem uma previsão de quando vai apresentar a defesa à Câmara? Hoje? Vai ser apresentado hoje, assim que abrir a Câmara, vai ser apresentada a minha defesa. Josimar, o fato do Éder assumir, justamente o Éder, que estava aí, segundo a sua fala, devendo um dinheiro para você, foi uma infeliz coincidência, então? Eu não tenho dúvida, Anderson. Ele premeditou tudo desde o primeiro dia. Porque, como eu disse, seria muito simples. Se fosse uma exigência minha, dizer, olha, vereador, eu não vou dar. Se você quiser insistir, eu vou te denunciar. Nunca, teve só 2 conversas. A primeira conversa, quando ele contou a situação dele financeira, que ele não tinha dinheiro nem para ele trabalhar, não tinha dinheiro nem para o Uber, e eu falei para ele assumir, e ele se colocou à disposição de pagar, foi uma proposta dele, de fazer o pagamento, até porque eu não acreditava mais, que ele prometeu tantas vezes, nunca pagou. E a segundo momento foi a mensagem dele, dizendo, ó, estou indo aí, estou chegando aí no Banco do Brasil, eu vou estar aí na frente. E eu, como eu moro aqui pertinho, eu estava em casa, eu desci no banco, nós nos encontramos nas escadas do Banco do Brasil. Nas escadas. Podia chamar ele aqui na minha casa, dentro do meu carro, em qualquer lugar. Mas nós nos encontramos nas escadas do Banco do Brasil. O vereador Éder Leite afirmou em um discurso na tribuna da Câmara que o senhor teria colocado ele lá, segundo as palavras dele, para votar um aumento de salário. Como o senhor rebate essa afirmação? Isso já está garantido que é mentira dele. Você estiver lá na Câmara, eu anunciei na tribuna que o vereador seria o Cleito Schmidt, que inclusive pode ser entrevistado por vocês. Se algum momento eu pedir alguma coisa para o Cleito, seu Natal ficou 15 meses lá, se algum momento eu pedi para ele, eu dei mais um mês para o seu Natal, o próprio Rodrigo Voltolini assumiu lá por um mês, se algum momento alguém pediu alguma coisa para ele. Ou qualquer funcionário da prefeitura, vocês têm essa liberdade de perguntar para todos quem trabalha lá. Se algum momento foi pedido alguma coisa para alguém. Tanto é que isso é mentira dele, por quê?
porque não era ele, era para ser o Cleito Schmidt. Aí, por causa de um empecilho que tinha 2 vereadores que saíram do partido, e eles precisavam da assinatura, eles não assinaram, aí acabou surgindo a possibilidade de ser o Éder. Em nenhum momento foi por causa disso. Na própria gravação, eu comento com ele, Éder, se fosse eu ia votar porque está 16 anos sem aumento. Então, é uma coisa que cabe, né? Mas não foi esse o intuito, nenhum momento foi esse. E isso aí dá para crer que é mentira dele, porque eu falei na tribuna que seria o Cleito, que seria o vereador. Finalizando da minha parte, o senhor continua tendo vontade de seguir na vida pública, se tiver a possibilidade de voltar a ser candidato? Com certeza, eu provarei minha inocência e continuarei trabalhando com o objetivo que eu sempre tive, fazer a diferença. Não entrar lá para ser mais um, mas sim para fazer a diferença, para trabalhar para as pessoas que precisam, e principalmente livre de corrupção, livre de coisas erradas. Eu sempre preguei isso, eu sempre dizia, eu quero ser a igreja lá naquele lugar. E eu sempre me comportei dessa forma. Tanto é que as pessoas me chamam, eu não sou pastor, mas me chamam de pastor. Então, porque as pessoas sabem da minha conduta, sabem da minha índole, a minha índole é estar em casa, com a minha esposa, com meus filhos e igreja. Esse é o meu trajetório. E ajudando cesta básica para as pessoas que precisam, sem olhar para quem. A maioria das pessoas chegam aqui em Brusque, são pessoas que vêm de todos os lugares do Brasil, assim como eu, que vim de outro estado também, cheguei aqui passando em cidade, nem título não tem, mas nós vamos lá, atendemos, nós temos um projeto Impacto Social, esse projeto ajuda as pessoas a dar cesta básica, dar roupa, a gente tem um trabalho que os próprios profissionais da saúde vão lá e fazem atendimento, tudo voluntário. E as pessoas que doam para nós alimento, que são muitas, agora no final de ano foram muitas doações, que doam alimento, mas muitas vezes eu vou no mercado e compro do meu bolso. Às vezes eu vejo lá uma caixa de óleo em promoção, vou lá e compro 20 óleos, vou lá e compro um fardo de açúcar para doar para as pessoas que precisam. Sempre foi assim, e isso fora tem eleição não sabe que é proibido. No período do mandato mesmo, sempre ajudei as pessoas e sempre pautei pela honestidade, pautei pela anticorrupção, eu sempre fui bem claro que as pessoas que trabalham comigo. Quem se envolver em coisa errada está fora. Por isso será afastado o Éder e a esposa dele no conselho de ética do partido, serão expulsos do partido com toda certeza, e mais pessoas possam estar envolvidas serão expulsos também. Essas pessoas envolvidas, elas estão todas no DC, Josimar? Acreditamos que sim, mas se tiver algumas pessoas de fora também, a gente está fazendo essa investigação que possa descobrir, a polícia também está investigando. O senhor acredita que o senhor deve voltar à Câmara? Tenho convicção que ao final desse processo todo, eu retomo meu mandato de vereador e com muita dignidade, com muito trabalho, como eu sempre fiz, trabalhar pela população, tanto é que eu tenho formação, mas nunca me envolvi em outro trabalho, sempre trabalhei só mesmo de vereador, atuava 24 horas por dia, não tinha hora, qualquer hora que alguém me ligasse, eu estava à disposição, tanto para apresentar projeto, para ajudar as pessoas, pessoal, como eu sempre fiz, e continuaremos esse trabalho sem dúvida nenhuma. Bom, de acordo com a sua alegação, a polícia então foi feita de boba. Não tenho dúvida nenhuma. Envolver a polícia nesse trama todo para tirar o meu mandato, para me incriminar e fizeram toda essa armação.